Fala, meus queridos, tudo bem? Tudo certinho? Então vamos lá por mais uma aulinha de física, uma aulinha dos blocos, bloco de exatas. Essa aula que a gente vai trabalhar então vai ser a aula número 3, tá bom? Meus queridos, a gente vai trabalhar um assunto muito importante para vocês, chamado de tempo de reação, tá bom? Então não é uma coisa que vocês encontrariam no material de vocês, mas é uma coisa que tem tudo a ver com a física, e a gente pode até propor algumas situações para você pensar a respeito desse conteúdo aqui, algumas situações até do seu próprio cotidiano, ou das coisas que estão ao teu redor, para que você entenda melhor como tudo funciona. Então o tempo de reação é um tempo que a gente tem entre ver alguma coisa e tomar alguma atitude. Por exemplo, as pessoas falam que é reflexo, né? O reflexo. Então, alguém chutou a bola em mim, eu desviei da bola porque eu tenho reflexo. Então, veja que coisa interessante, né? Quando você tiver lá já passado os 18, for tirar a tua carteira, se você estiver dirigindo e de repente alguma coisa passar na frente do carro, até você pisar no freio tem um tempo. Então, entre você ver aquela coisa que passou na frente do carro e você tomar uma atitude, esse tempo a gente chama de tempo de reação. Eu coloquei uma definição aqui de tempo de reação bem técnica que eu queria ler com vocês. Então, o tempo de reação ou reflexo de um indivíduo tem início como uma mensagem enviada ao cérebro. Então, por exemplo, aquela coisa que passou na frente do carro e eu olhei para aquilo e eu pensei em tomar uma atitude, quer dizer, frear o carro, e termina quando o corpo executa uma resposta ou reação física. Quer dizer, entre eu ver, pensar e agir todo aquele tempo lá, a gente chama de tempo de reação. Agora, o problema, meus queridos, é que existem muitas coisas que podem alterar o tempo de reação. Vamos pensar em algumas delas aqui. Então, a primeira e mais importante aqui, por exemplo, a bebida alcoólica. Entenda a bebida alcoólica aqui também, eu podia colocar drogas de uma maneira geral. Então, veja, não é o professor Luciano que está falando, isso aí existe toda uma discussão científica em cima disso. Então é ciência, galera. A ciência já mostrou, já provou mais de uma vez que um sujeito, por exemplo, que ingere bebida alcoólica e vai dirigir, ele tem esse tempo de reação aqui aumentado. Então, sei lá, se ele demorava meio segundo para tomar uma atitude, ele pode demorar um segundo e meio, não sei, dependendo do estado dele. Então, é fato que bebidas e drogas, de uma maneira geral, alteram o tempo de reação para mais. Então, o sujeito ele demora mais tempo para tomar uma atitude. E aí, galera, esse mais tempo para tomar uma atitude, às vezes pode acontecer um atropelamento, pode causar um acidente e tudo mais. Então, uma pessoa que ingere bebida alcoólica tem o tempo de reação aumentado, tá bom? Outra coisa que pode ter o tempo de reação aumentado, por exemplo, são fatores psicológicos. O cara não está bem psicologicamente, o cara está estressado, ou o cara, de repente, não dormiu bem à noite, está com sono, vai dirigir, vai pegar a estrada, sei lá. Imagine que ele tenha trabalhado lá, sei lá, 15 horas. Aí dorme 1h30, 2 horas, vai pegar a estrada. Então, fatores psicológicos podem aumentar esse tempo de reação. Então, se o cara não está bem, se o cara não está... Às vezes até... Esse tempo de reação pode ser até aumentado, por exemplo, por uma gripe. A gente está gripado, está se sentindo mal, está com o corpo doendo, às vezes está com falta de atenção. Isso tudo pode aumentar o tempo de reação. Uma outra coisa muito importante, galera, que tem caído muito e aparecido muito nas provas de física, são as distrações. Você veja que interessante, né? Nós estamos na aula 3 e na aula 4 eu vou dar uma aula de exercícios para vocês. Vou fazer algumas aplicações de exercícios que a gente encontra por aí desse conteúdo. E o Enem, ele tem batido muito na tecla dessas distrações aqui em relação ao celular. Veja, uma pessoa que dirige, por exemplo, olhando para o celular, ela tem esse tempo de reação aqui aumentado. Então, galera, isso também não é o professor Luciano que está dizendo, é ciência, é comprovação científica. Por isso que pela lei, é proibido você dirigir olhando para o celular ou prestando atenção no celular. É fato que distrações podem aumentar o tempo de reação. Às vezes a gente fala do celular, mas pode ser uma pessoa te chamando a atenção, uma criança fazendo barulho no banco de trás, incomodando. Então várias coisas, várias distrações, mas principalmente o celular no dia a dia, pode aumentar esse tempo de reação. Então o celular, galera, ele não é proibido só no Brasil, né? Em muitos países aí, o celular, quando a pessoa está dirigindo, ele é proibido. E hoje em dia dá multa, né? Então se você for pego lá dirigindo, mexendo no celular, você é multado. E eu acredito muito nisso. A gente já tem muitos casos de pessoas
que estão distraídas mexendo no celular enquanto dirigem e causam acidentes, galera. Não é de hoje que isso acontece. E se as pessoas não se conscientizarem que elas têm que parar e prestar atenção só naquilo que elas estão fazendo, essas coisas vão continuar acontecendo. Tá bom? Eu podia colocar outros fatores com vocês aqui, mas eu acho que 3, para vocês entenderem o contexto geral, já tá de bom tamanho. Se vocês sentirem necessidade, se vocês tiverem curiosidade de saber outras coisas que alteram o tempo de reação, entrem lá, galera, na internet, dê uma busca rápida, uma pesquisa rápida, vocês vão encontrar muitas coisas, tá bom? E para a gente poder partir lá para frente, e explicar um segundo tópico ali, eu queria só falar um pouquinho da importância desse tempo de reação também nos esportes. Veja, imagine que você é nadador profissional. Então, você vai lá disputar uma prova, por exemplo, no nado lá de 100 metros, e aí você está se preparando para pular na piscina. Como que a gente sabe que você pode pular na piscina? Então existe um sinal, né? Então é tocado um sinal lá e você se joga na piscina. Galera, veja a importância de você estar atento nessa situação. Então, se você não está bem aquele dia que você vai disputar essa prova aí, toca o sinal, você demora para reagir, você demora para pular na piscina. Esse tempo que você demorou para pular na piscina pode ser a tua derrota ou a tua vitória. Então, a pessoa que ela vai disputar uma prova de nado lá, ela tem que escutar o sinal e logo em seguida, o mais rápido possível, ela tem que se jogar na piscina e começar a prova. Então, o tempo de reação nos esportes, de uma maneira geral, não só no nado, ele é extremamente importante, tá bom? Então, dito isso, meus queridos, vamos lá. Aqui, ó, medição do tempo de reação. O que eu vou fazer com vocês aqui, para mostrar como a gente pode medir o tempo de reação, é uma coisa, galera, que o próprio Enem faz desde 2011. Então, o Enem já propôs isso que a gente vai fazer agora como uma experiência possível de determinar o tempo de reação de uma pessoa. Então, uma experiência que a gente vai fazer aqui bem simples, bem tranquilinha, para mostrar para vocês uma possibilidade de encontrar esse tempo de reação de uma maneira bem lúdica aí. Então, primeiro, para a gente poder entender como é que eu vou fazer isso, eu vou falar um pouquinho só para vocês sobre queda livre. Galera, a gente chama de queda livre quando corpos caem por influência da aceleração da gravidade, por influência da força da gravidade. Então, todo objeto que cai em direção à Terra, a gente fala que está em queda livre, tá bom? E a queda livre, galera, é um caso particular de um movimento que a gente chama de movimento uniformemente variado. Então, o movimento uniformemente variado é aquele movimento que a velocidade ela vai alterando em taxas constantes, né? Então, ela vai alterando, aumentando ou diminuindo em valores constantes. E quem dita para mim o quanto a velocidade aumenta ou diminui, quem diz o quanto a velocidade está aumentando quando o objeto está caindo ou diminuindo quando um carro está freando, é a aceleração. E aí, galera, lá no 4º bimestre, vocês vão aprender esse movimento aqui, ó. Só no 4º bimestre. Aí você fala assim, nossa, professor, mas você vai ensinar uma coisa que é do 4º bimestre? Galera, eu não vou ensinar isso para vocês agora. Mas eu vou pegar uma fórmula que vocês teriam lá no 4º bimestre e vou usar nessa aula de hoje. Então não é uma fórmula que eu quero que vocês decorem, não precisa se preocupar com ela, ninguém vai cobrar essa fórmula de vocês nos exercícios. Mas a gente vai usar ela, utilizar ela aqui em algumas situações. Então, a fórmula para calcular o tempo de queda de um objeto é a seguinte, ó. É a raiz de 2 vezes ΔS dividido por G. Galera, o que é cada coisa aqui nessa fórmula? Então, esse T que aparece aqui, ó, é o meu tempo, tá bom? ΔS é o deslocamento na queda. Esse deslocamento na queda é em metros. E G é a aceleração na gravidade. Galera, normalmente a aceleração na gravidade a gente teria que usar 9,81. Mas como é uma coisa só para a gente pensar, não vai ser uma coisa que precisa ser assim, muito precisa, a gente vai acabar usando o G aqui, ó, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então isso aqui é tempo de queda, isso aqui, ó, é o deslocamento na queda, isso aqui é aceleração na gravidade, e eu vou usar a aceleração na gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado no valor aproximado, tá bom? Então, de que forma eu vou fazer isso daqui, ó? Pessoal, a ideia toda é a seguinte, ó, eu vou precisar de uma régua, vocês também aí, quando vocês forem fazer em casa, vocês vão precisar de uma régua, e vocês vão precisar de uma pessoa para ajudar vocês a fazer isso daí. Então, eu vou pedir pro Isaías aqui que está filmando as nossas aulas,
para que ele venha me ajudar e a gente demonstrar o que vocês vão fazer em casa, tá bom? Então você tem que ter uma regra, você tem que ter uma pessoa para te ajudar. Galera, passar um alquinho. Isso, passa um alquinho antes. Então a ideia é o seguinte, ó, o Isaías tem que deixar a mão no formato de pinça, para que ele consiga pegar essa régua quando a régua passar pela mão dele. Então, assim que eu soltar a régua, ele tem que pegar. Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar e posicionar o zero da régua aqui bem certinho com os dedos em formato de pinça. Então você vai colocar a régua assim, ó, na mão dele. Ó. Por que ele não conseguiu pegar essa régua? Porque ele estava distraído. Tá bom? Ele não sabia que eu ia soltar essa régua, então ele não esperava. Veja, quando a gente, por exemplo, está numa situação de perigo, a gente nunca... Quando a gente está numa situação normal, a gente nunca espera, nunca prevê uma situação de perigo às vezes. Então, ele nem previu que eu ia soltar essa régua, por isso que ele nem tentou pegar. Agora ele já sabe que, agora ele vai ficar esperto, né? E ele vai conseguir pegar. Então, eu coloco ali, ó, bem rente ao zero e eu solto. Quando ele pegar, você vê exatamente onde ele colocou a mão, aqui, ó, ele colocou a mão exatamente no 15 centímetros. Galera, se ele colocou a mão do 0 até o 15 centímetros, significa que essa altura, essa régua deslocou uma altura, ou teve um deslocamento. Eu coloquei a altura aqui, mas aqui seria mais interessante se a gente usasse o ΔS. Então, 15 centímetros, galera, isso aqui você vai colocar assim, ó, 0,15 metros. Você faz de novo, ó, né? Coloca ali a reguinha para alguém segurar, deixa bem no 0 ali, ó, e solta, ó. Agora ele demorou um pouquinho mais, ó. Agora ele foi para o 19. 19 centímetros, você vai colocar aqui 0,19, tá bom? Valeu? E aí você vai fazer isso aqui, ó, 5 vezes em casa. Então você vai fazer isso, vai pedir para alguém te ajudar e soltar essa régua, você vai fazer isso aqui 5 vezes em casa. Então você vai achar 5 alturas. Aí, olha o que você vai fazer aqui, ó. Olha o que você vai fazer aqui com cada altura, ou com cada deslocamento. Você vai pegar cada deslocamento desse e vai colocar nessa fórmula aqui, ó. Então, por exemplo, você vai pegar, vai fazer isso com a calculadora, né? Porque essa continha é bem chata de fazer. Então, você vai colocar aqui, ó, 2 vezes 0,15, aqui, 2 vezes 0,15, dividido por G, que é 10, e depois que você fizer 2 vezes 0,15 dividido por 10, você vai tirar a raiz quadrada disso e vai achar o tempo. O tempo que você achar, você vai colocar aqui, ó. Tá bom? Mesma coisa, ó, o 0,19. Você vai fazer assim, 2 vezes 0,19 dividido por 10. Vai tirar a raiz, vai colocar o tempo aqui, ó. Aí você vai fazer isso 5 vezes, ó. 5 vezes em casa, vai pedir para alguém te ajudar. Vai pedir para alguém te ajudar. E aí, você vai ter aqui 5 tempos. Galera, existem muitos erros para realizar essa experiência. Então, você precisa fazer uma média desses tempos aqui para ficar alguma coisa mais precisa. Como é que a gente faz a média aqui, ó? Me ajudem. Como é que a gente faz a média dos tempos? Então, para fazer a média dos tempos, você vai fazer assim, ó. Você vai pegar o tempo 1, mais o tempo 2, mais o tempo 3, mais o tempo 4, mais o tempo 5, vai somar e vai dividir isso aqui por 5. O resultado que você encontrar aqui, ó, vai ser o tempo de reação da pessoa que vai te ajudar. Então, se eu continuasse a fazer essa experiência lá com ele, nós teríamos 5 tempos, eu somaria os 5 tempos e dividiria por 5. Dividindo por 5, você vai achar o tempo de reação aí da pessoa. Galera, vocês têm que encontrar o valor entre 0,1 e 0,2 segundos, numa situação normal. Né? A primeira vez, galera, ele não esperava que eu fosse derrubar a régua, e eu derrubei. Então ele não estava esperando, então ele não conseguiu pegar. Mas das outras vezes aqui, ó, a tendência é que ele cada vez mais ele consiga pegar a régua mais rápido, né? Então cada vez mais a régua desloque menos. Por quê? Porque ele já está numa situação controlada que ele está esperando aquela queda. Então ele começa a pegar antes do que ele pegaria lá no início. Então é interessante que vocês tentem fazer isso em casa. Não se preocupem com a fórmula, não é para decorar a fórmula, mas vocês vão usar ela para calcular esses tempos aqui, ó. Meus queridos, se vocês tiverem dúvida, se vocês não conseguirem calcular esse tempo aí, vamos conversando lá, pergunta para mim lá na sala o que aconteceu, por que você não está conseguindo e tudo mais. Então é bem interessante que você faça essa experiência para entender, tá bom? Então você encontra todos os tempos e faz uma média no final lá e acha o tempo de reação, tá bom? Outra coisa importante, moçada, é o seguinte, ó.
Isso aqui eu tenho que falar muito sério com vocês. Vocês estão estudando, vocês são jovens, né? Um dia vocês vão ter a vida de vocês aí, vão ter o carro de vocês, né? Vão tirar a carteira de motorista. E eu acho que tudo isso que vocês aprendem na escola, vocês têm que levar para a vida de vocês. Se vocês estão aprendendo coisas na escola que não servem para nada, eu acho que vocês estão perdendo tempo aqui, né? Então o que a gente tenta fazer nas nossas aulas, de modo geral, galera, e isso todos os professores fazem, é que vocês tenham ensinamentos e levem informações assim para a vida, né? Para o teu futuro. Às vezes eu fico muito triste, assim, por exemplo, quando eu estou lá na frente da escola, ali, e aí a gente vê aqueles carros passando lá com 60, 70 km por hora. Teve até uma vez uma pessoa que disse assim para mim, mas não faz muita diferença se eu estou a 40 ou estou a 60, porque tanto 40 quanto 60 são velocidades pequenas. Eu falei, cara do céu, como é que não faz diferença? Entre você estar em 40 e estar em 60, o tempo de reação conta muito na hora que você vai ter que frear, por exemplo, então você está passando uma frente de uma escola. Não existe uma possibilidade de uma criança entrar na frente do carro? Existe. Por isso que, por lei, quando os carros passam na frente de uma escola, o que eles têm que fazer com a velocidade? Diminuir. Então existe um vídeo, galera, que foi produzido por um país europeu, não lembro ao certo quem que produziu o vídeo, mas o nome do vídeo é assim, ó, a diferença entre 60 e 65 km por hora. Então, eles vão mostrar para vocês nesse vídeo que uma velocidade de 5 km por hora, uma diferença aqui, é muita coisa na hora de você ter que frear o carro. Veja, imagina a gente falando de velocidades maiores ainda, se você está a 100, se você está a 110, se você está a 120. Que coisa brutal isso! Então, eu queria muito que vocês assistissem esse vídeo. Então, olhem bem lá, vejam várias vezes se vocês precisarem. E assim, a gente pode discutir uma coisa bem importante que aparece nesse vídeo lá, que eu preciso falar para vocês. Então, vamos assistir juntos. Aí vocês acompanhem aqui depois o que aconteceu. O que você irá assistir mudará sua mentalidade a respeito de dirigir em alta velocidade. Dois carros iguais, um a 60, o outro a 65 km por hora. Uma mudança súbita na estrada. Os dois motoristas reagem. E então, um segundo depois, freiam. E as coisas começam a ficar interessantes. Nesse ponto, a diferença é extraordinária. Nos últimos 5 metros de frenagem, a média de velocidade cai pela metade. Esse carro está a 32 km por hora quando bate. Esse outro também bate, mas somente a 5 km por hora. Portanto, não importa se você dirige bem, 5 km de diferença lá significam 27 km por hora aqui. Por favor, não corra. Bom, meus queridos, o que vocês viram nesse vídeo aí? Vocês viram nesse vídeo uma coisa bem interessante, ó. O cara do vídeo fala num tempo de reação de 1 segundo. E lá no comecinho da aula eu falei para vocês que o tempo de reação de vocês tem que ser entre 0,1, 0,2, né? Por que o cara fala no vídeo num tempo de reação de 1 segundo? Será que esse tempo realmente ele mostra a realidade, ele é real? Por que o professor fala uma coisa e quando você vai assistir um vídeo desse, no vídeo aparece outra? Galera, existem muitas coisas que você tem que considerar nesse vídeo, né? Então veja só, o condutor, numa situação em que você está dirigindo e você não espera que aconteça alguma coisa, você vai ter um tempo de reação entre 0,2 e 0,4 segundos. Então é o teu tempo para ver alguma coisa e ter que tomar uma atitude. O problema, galera, por exemplo, é que quando a gente está dirigindo, a gente está pisando no acelerador. E aí, para você tirar o pé do acelerador, levantar e colocar no freio, tem mais um tempo aí, que vai entre 0,2 e 0,3 segundos. Então, você viu, pensou naquela situação, teve que tirar o pé do acelerador, pisar no freio, e aí, galera, o carro também não é uma coisa assim 100% precisa. Existe ainda um tempo de resposta de pressurização do freio. Então, quando a gente pisa no freio, o freio ele não vai agir instantaneamente no carro, galera. Porque até você pisar no freio, pisar no cilindro e andar
um pouquinho mais lá, e for um pouquinho mais, você vai tendo um tempo entre 0,3 e 0,4 segundos. Então, se a gente pegasse, por exemplo, um 0,3 segundo daqui, ó, um 0,3 segundos daqui e um 0,4 segundos daqui, a gente vai chegar num tempo de reação próximo de 1 segundo. Então, veja, não é nenhum absurdo. Não é nenhum absurdo. Se você pensar em 1 segundo e falar assim, professor, mas 1 segundo não é nada, 1 segundo é menos que um piscar de olhos. Vocês têm certeza que 1 segundo não é nada? Você tem certeza? Imagine que você está com um carro, por exemplo, com uma velocidade constante de 40 metros por segundo. Imagine, quantos metros você andaria em 1 segundo se essa velocidade fosse constante? 40 metros. Galera, vocês têm ideia do que é 40 metros para você ter que frear e parar o carro? Ó, veja, e não quer dizer que você ande só 40 metros, porque ele vai andar 40 metros só para o carro começar a frear. Então veja, quando eu digo 1 segundo, é para que tudo aconteça, para que você veja, analise, tire o pé do acelerador, pise no freio, o carro responda, você já andou 40 metros. Você já andou 40 metros. E aí tem mais aquela distância que o carro vai percorrer até parar. Então, às vezes, essa distância, ela pode ser 60, 70, 80 metros, meus queridos. 80 metros. Uma pessoa que diz assim que 1 segundo não é nada, ou 0,2 segundos não é nada, é uma pessoa que nunca viu absolutamente nada de física, porque não é possível, cara, que você ache que um tempo de reação de 1 segundo não é nada. Né? Então, é uma coisa assim, para você pensar, isso aí não é brinquedo. Então, quando a gente fala de tempo de reação numa situação controlada, que você sabe que vai acontecer uma coisa, mas quando você não sabe, é muito, muito, muito difícil. Tá bom? Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje de tempo de reação. E eu espero que vocês guardem essa aula aí para sempre, né? Que vocês pensem a respeito das coisas, como isso influencia de alguma maneira na sua vida. Tá bom? Galera, só para não ficar em branco aqui, eu queria fazer um exercício com vocês dessa folhinha que eu deixei aí. Então, lá no número 4 dessa folhinha, tem aplicações e eu queria fazer com vocês pelo menos a letra A. Tá bom? Aí, as outras vocês tentam fazer sozinhos, se vocês não conseguirem, é só pedir um help lá que eu ajudo vocês, tá bom? Então, vamos lá para a primeira aplicação. Ele diz assim: o tempo de reação a um estímulo visual é o que o indivíduo leva desde o momento em que vê alguma coisa até o instante em que decide fazer algo. O tempo de reação típico de um motorista, é de meio segundo. Já tinha anotado aqui, né? Eu anotei de novo. Meio segundo. Qual é a distância que esse automóvel percorre nesse tempo, estando a 72 km por hora? Vamos colocar aqui, ó, 72 km por hora. E estando com uma velocidade de 126 km por hora. Tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou pensar aqui, ó, eu não vou usar essa velocidade em km por hora. Então, eu vou dividir isso aqui por 3,6 e vou colocar, ó, 20 metros por segundo. Então, divide 72 por 3,6, 20 metros por segundo. Esse aqui também, galera, divide 126 por 3,6, eu vou colocar 35 metros por segundo. Então, vejam só, isso aqui, ó, só você sair aí na rua, você vê carros andando com essa velocidade constantemente. 72 é uma velocidade até comum. Não podia, né? Dentro das cidades não podia, porque a própria linha verde, ali o limite de velocidade é 70, mas 72 é uma velocidade que você vê muito por aí. 126, galera, é até proibido por lei, porque se você vai viajar, o máximo que você pode ter é 110 km por hora, mas né, não vamos mentir. Quem que nunca foi viajar e nunca viu carros com velocidades maiores que essa, né? A gente sabe que existe, tá bom? Outra coisa importante, ó, o exercício me deu um tempo de reação de meio segundo, mas vocês sabem que é mais. Então, você está lá, até você ver, até você tirar o pé para pisar no freio, até o carro reagir, vai perto de 1 segundo. Então, a gente colocou meio aqui, mas esse valor é maior. Para a gente determinar que no exercício pede, galera, qual a distância que esse automóvel percorre nesse tempo de reação, basta que a gente pegue aquela formulinha que vocês têm trabalhado com o Afonso aí, que é a formulinha da velocidade média,
ΔS por ΔT. E passe, ó, esse ΔT aqui multiplicando. Então, o meu ΔS, ele é velocidade vezes o tempo. Então, eu vou ter que fazer essa continha aí 2 vezes. Uma vez para essa velocidade, outra vez para essa velocidade. Então, o primeiro deslocamento aqui, ó, ele vai ficar assim. A primeira velocidade 20, o tempo aqui, ó, meio. 20 vezes meio, isso aqui é 10 metros. Então, veja, só para você tomar uma atitude, o carro já andou 10 metros. Ainda tem aquela distância que ele vai percorrer até parar, tá bom? Beleza? Então, ó, galera, 10 metros é maior que essa sala aqui. Aí, o segundo deslocamento, ó, a gente tem 35 vezes meio. Isso aqui, 35 vezes meio, galera, vai dar 17,5 metros. Então é para vocês perceberem, ó, isso é só para você reagir. Quer dizer, o carro nem começou a parar ainda. Então, entre você ver e tudo aquilo que eu falei para vocês acontecer, você vai andar 17,5 metros. Então, por que eu quis fazer esse exercício aqui? Para você perceber que quanto mais rápido você tá, maior a distância que você percorre para o carro começar a frear. Tá bom? Meus queridos, tem outras coisas, por exemplo, que influenciam nessa distância. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo bem bom. Ó. Quando chove, o atrito do pneu com o asfalto, ele diminui. E aí, você pode ainda ter distâncias maiores do que essas, porque o carro freia menos do que frearia se a pista tivesse seca, né? Tem até, se vocês quiserem, vocês vão lá no canal do YouTube do Iberê. Vocês sabem quem que é o Iberê? O Iberê é o cara do Manual do Mundo. O Iberê, galera, ele fez uma coisa... Ele prestou um serviço, na verdade, né? Ele fez uma coisa bem interessante. Ele foi para uma pista, lá acho que foi em São Paulo, nessas pistas, né, de corrida aí, pegou um carro e fez vários testes. Ele freou o carro a 20 km por hora, a 40 km por hora, a 60 km por hora, a 80 km por hora, em várias velocidades para ver a distância que o carro percorre até parar. E ele fez isso com pista seca e pista molhada. Fez isso com pneu bom e fez isso com pneu careca. Cara, é absurdo como o pneu careca e pista molhada, por exemplo, aumentam essa distância aqui. Na verdade, não essa aqui, mas depois dessa, até o carro parar. Então é uma coisa assim muito, muito, muito séria, que a gente tem que pensar muito, tá bom? Então se vocês quiserem lá, entra lá no Manual do Mundo, do Iberê, digita lá no canal Tempo de Reação, você vai ver essa experiência que ele produziu com bastante detalhes, tá bom? Meus queridos, tudo de bom para vocês, né? Eu sempre digo, eu espero estar com vocês o mais breve possível, porque sem vocês essa escola não tem graça, tá bom? Então um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.